A noite era escura e silenciosa. 8 de agosto de 1963. Um trem cortava a paisagem rural inglesa em alta velocidade. Mas este não era um trem comum. Ele carregava malas e malas de dinheiro, que estava sendo transportado de diferentes partes do país de volta para Londres. O trem era um alvo tentador. Uma quadrilha de criminosos estava de olho nele. A gangue era liderada por um homem carismático chamado Bruce Reynolds. Reynolds era um cara de lábia, além de ser um planejador meticuloso. Ele havia passado meses estudando a rota do trem. Ele sabia exatamente quando e onde atacar. A gangue era composta por criminosos de carreira. Todos eram especialistas em suas áreas. Alguns eram motoristas, outros arrombadores de cofres. Todos estavam prontos para o desafio. O plano era complexo. Envolvia cortar os sinais e parar o trem. A quadrilha tinha que trabalhar com rapidez e silêncio. Eles não podiam se dar ao luxo de cometer erros. Um erro poderia arruinar tudo. A gangue estava nervosa, mas determinada. Eles sabiam que aquela era a chance de entrar para a história. Reynolds havia reunido uma equipe diversificada. Havia Ronnie Biggs, um ladrãozinho com uma grande personalidade. Charlie Wilson, um criminoso experiente, era o músculo do grupo. E havia Buster Edwards, um ladrão charmoso, mas implacável. Cada homem tinha seu papel a desempenhar no assalto. O trem se aproximava do local planejado. Tudo estava em posição. A gangue entrou em ação. Eles adulteraram os sinais. O trem parou com um rangido estridente. O elemento surpresa estava do lado deles. A gangue invadiu o trem e dominou a tripulação. Ninguém se feriu. O roubo foi quase sem esforço. A gangue localizou o vagão de alto valor. Eles usaram um método surpreendentemente simples para abrir a porta. Bateram nela com um objeto pesado. Lá dentro, encontraram sacos cheios de dinheiro. Mais dinheiro do que jamais haviam visto. Eles trabalharam rapidamente, transferindo o dinheiro para os veículos que os aguardavam. O roubo foi manchete em todo o mundo. A audácia do crime chocou o país. A polícia lançou uma caçada maciça. Eles estavam determinados a levar os ladrões à justiça. A pressão era grande. Todos os policiais do país estavam envolvidos. Detetives invadiram a cena do crime. Eles encontraram impressões digitais, bitucas de cigarro, os veículos abandonados usados na fuga. As evidências estavam se acumulando. A rede estava se fechando sobre os ladrões. Era apenas uma questão de tempo. Seção 5. Captura e julgamento. A investigação policial valeu a pena. Um por um, os membros da gangue foram presos e levados a julgamento. O julgamento foi uma sensação na mídia. O público estava cativado pela história. O julgamento durou semanas. No final, a maioria dos membros da gangue foi considerada culpada e condenada a longas penas de prisão. Apesar das condenações, a história não havia terminado. Parte do dinheiro roubado nunca foi recuperada. Rumores e teorias da conspiração abundavam. O roubo havia capturado a imaginação do público, que não a deixava ir. Seção 6. Os milhões desaparecidos. O roubo se tornou uma lenda. As pessoas ficaram fascinadas pela audácia de tudo aquilo. Como um grupo de homens poderia realizar um assalto tão ousado? A história virou livro e filme. Tornou-se parte do folclore britânico. O roubo também teve um impacto duradouro nas medidas de segurança. O Royal Mail, responsável pelo transporte do dinheiro, atualizou significativamente seus protocolos de segurança. O roubo expôs vulnerabilidades no sistema e forçou as autoridades a repensar como protegiam cargas valiosas. Seção 7. Uma vida de crime. Bruce Reynolds, a mente por trás do plano, conseguiu escapar. Ele fugiu para o México e depois para o Canadá.
Viveu uma vida de luxo por um tempo, gastando o dinheiro roubado. Mas a lei acabou o alcançando. Ele foi preso em 1968 e extraditado de volta para a Grã-Bretanha. Foi condenado a 25 anos de prisão. Outros membros da gangue, como Ronnie Biggs, também se tornaram famosos por suas tentativas de fuga e estilos de vida extravagantes. Biggs escapou da prisão em 1965 e viveu como fugitivo por décadas. Ele passou um tempo no Brasil, na Austrália e, eventualmente, retornou ao Reino Unido em 2001. Seção 8. A Grande Fuga. O grande roubo do trem se tornou um símbolo de ousadia e rebelião. Algumas pessoas viam os ladrões como heróis, desafiando o sistema. Outros condenaram suas ações, enfatizando a gravidade do crime. O roubo gerou um debate sobre crime e punição, riqueza e desigualdade. O roubo também expôs as falhas no sistema de classes britânico. Muitos dos ladrões eram de origens humildes. Eles viam o roubo como uma forma de progredir em um sistema que consideravam manipulado contra eles. O roubo se tornou um símbolo da agitação social e do desejo por uma sociedade mais justa. Seção 9. Lendas nunca morrem. O grande roubo do trem permanece um dos crimes mais infames da história britânica. A história continua a fascinar pessoas em todo o mundo. É uma história de planejamento meticuloso, execução ousada e, em última análise, o longo braço da lei. O roubo serve como um lembrete de que mesmo os planos mais elaborados podem ser desvendados e que a justiça, embora às vezes tardia, geralmente é feita. O legado do grande roubo do trem continua vivo, não apenas na história criminal, mas também na cultura popular, um testemunho de seu poder duradouro de cativar e intrigar.